Bom dia, pessoas. Tô falando baixo porque as crianças estão dormindo. Se eles acordam, eles vão acabar com a minha brincadeira de Dia das Crianças hoje. Esta sou eu, versão Dia das Crianças, a princesa. Plim! Que especial que é o Dia das Crianças. Para mim é um dia muito especial. Isso me remete a minha criança interior e quando eu olho para uma criança, a criança é muito potente. Imagina que a criança é um ser completo que acaba de chegar neste plano. Toda criança vem com superpoderes. Todas as crianças sabem exatamente o que elas vieram fazer neste mundo. E quando elas nascem, naqueles corpinhos pequenos, a gente já percebe essa potência. Já viram uma criança pequena? Bem pequena mesmo, com menos de 1 ano? A potência naquele corpo e a transformação acontecendo o tempo todo e aquela agitação. Eles não se contêm num corpo tão pequeno. Eles querem ser grandes. O corpo deles quer ser grande porque eles já vêm enormes para esse mundo. Uma criança carrega dentro de si tudo aquilo que ela precisa para realizar coisas incríveis ao longo da vida. E quando elas são pequenas, é tanta potência que elas não se contêm de agitação e se movimentam o tempo todo e falam o tempo todo. Isso é a criança. Toda criança já nasce completa. Os adultos que acompanham as crianças, sejam pais, sejam educadores, sejam tios, avós, todos os adultos têm crianças à sua volta. Tem até um provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Acompanhar uma criança não é tarefa única e exclusiva de pais e professores. Para mim, diz respeito a todos nós. Todos nós somos o suporte para as crianças serem a potência que elas são. Toda criança nasce já sabendo o que ela veio fazer nesse plano. E ao longo da vida, ela vai se distanciando um pouquinho, né, disso. E na vida adulta, mal se lembra de quem ela era. É na infância que uma criança começa a conhecer as barreiras, as limitações, as definições, que ela começa a se encaixar. Uma criança não nasce encaixada, uma criança nasce livre, livre e potente. E muito do que limita os adultos, e eu percebo isso claramente porque eu atendo as pessoas e muitas das barreiras moram na infância, nasceram na infância. A infância é o berço das barreiras. Elas se apresentam na vida dos adultos e dá pra gente perceber que conforme a gente vai crescendo, o mundo começa a impor limites, impor regras. Sim, as regras fazem parte, mas até que ponto essas regras estão fazendo com que a nossa potência seja minimizada? Toda criança potente, toda criança nasce potente, toda criança, todas as crianças, independente se elas vieram normais ou se elas vieram especiais, toda criança é potente. Quando a gente vai crescendo, a gente vai encontrando essas limitações e muitas vezes a gente compra isso como sendo verdade. E a gente chega na vida adulta e um vazio se instaura na nossa vida. Aonde foi que eu perdi aquela alegria de viver, aquela potência que veio comigo quando eu nasci? E aí a gente vai baixando as barreiras, a gente vai fazendo esse trabalho de ganhar consciência, de lembrar o que é que a gente veio fazer aqui
e de ser essa potência, assim como nós éramos quando crianças. Toda criança brinca de super-herói, mas não é porque elas fingem que elas são super-heróis, é porque elas realmente percebem que elas são super-heróis. Assim como elas são princesas, príncipes, cientistas, esportistas, artistas, a criança é a sua própria brincadeira. Isso não é um faz de conta. E como seria você chegar na vida adulta e reativar essa memória, reativar essa lembrança, essa percepção de quem é você quando você tem os seus superpoderes? Eu falo que o trabalho dos facilitadores de expansão de consciência é liberar os superpoderes que todas as pessoas têm. Nem que para isso a gente precise usar alguns adereços para lembrar que a vida é uma brincadeira. E que essa coisa de levar tudo a sério, isso é uma distração enorme. Uma distração enorme. E como seria a gente seguir carona na sabedoria das crianças ao invés de ficar querendo ensinar as crianças? Quem ensina quem? Antes de eu ser mãe, eu trabalhava com crianças, eu trabalhava com acampamento de férias, com festas, eu trabalhava com viagens de educação, de estudo do meio, e eu sempre estive rodeada de crianças, até que chegaram os meus filhos, e aí eu virei uma mãe exclusivamente, e logo que eles começaram a crescer, eu voltei a trabalhar com crianças de novo. Escolhi a prática do unschooling, das crianças fora da escola. E tinha pavor dos meus filhos serem corrompidos, de alguém tentar diminuir a potência que eles são. O unschooling foi uma opção de dar espaço para que eles pudessem, pelo menos, ter a primeira infância plenos de si mesmos. E nesse lugar de criar as crianças fora da escola e acompanhar os meus filhos nos seus primeiros anos de vida, quanta coisa eu aprendi. Porque eu me dispus a observá-los e não a educá-los. Eu não queria ser educadora dos meus filhos. Eu queria ser a mãe deles, eu escolhi ser mãe e eu escolhi ser uma adulta que respeita o desenvolvimento da criança. Então, eu aprendi com eles que a gente só precisa ficar olhando. A gente só precisa ficar olhando. E como é que eu podia ser contribuição para eles? Percebendo aquilo que eu poderia oferecer de possibilidades para que eles praticassem as habilidades que já estavam neles. Toda criança, todos nós já temos habilidades natas, que já vem com a gente, vem de fábrica. E eu me coloquei como adulta nesse lugar de servir de contribuição para dar suporte para as práticas daquilo que eles tinham vontade genuína e verdadeira de realizar. E eu segui com as práticas do unschooling até bastante tempo. Meu filho mais velho foi para a escola com 9 anos de idade. E isso foi um presente que eu me dei também. Porque ao observar as crianças, eu também comecei a me lembrar. Lembrar de tudo aquilo que eu sabia que era a maneira como eu poderia entregar para o mundo o meu melhor. E o quanto eu aprendi com as crianças, e o quanto eu continuo aprendendo com as crianças. E aí eu percebi que o meu trabalho poderia ser mais interessante se eu começasse a trabalhar com os adultos. Para que assim como eu pudessem perceber a potência que são, lembrando da sua fase de infância,
onde nada e nem ninguém pode nos parar. A infância é a fase da vida onde nada e nem ninguém pode nos parar. A gente não para de perguntar, a gente não para de criar, a gente não para de brincar, a gente não para de se divertir com a vida em nenhum instante. Até chegar um adulto que acaba com tudo. Por isso eu escolhi trabalhar com os adultos agora. Sim, também continuo trabalhando com as crianças, mas eu percebo que os adultos precisam de atualização. Os adultos precisam de atualização, de liberar muitas definições, muitas barreiras que compraram ao longo da vida e que impedem que sejam a potência que são. Então hoje é Dia das Crianças, como seria você fazer contato com a sua criança interior e pedir para ela sussurrar no seu ouvido: lembra o que é que faz você feliz? Lembra como você pode fazer dessa vida uma brincadeira muito mais interessante do que isso que você está fazendo aí? A gente não tem que proteger as crianças. A gente não tem que cortar as asas das crianças. Para mim, a melhor contribuição para uma criança é dar suporte para que elas abram as suas asas e alcem voos magníficos. E a gente pode fazer isso pela nossa criança interior, que está em algum lugar aí te lembrando que você tem asas e que você pode tudo e que você tem superpoderes e que você pode escolher ser o que você quiser. Você pode escolher ser feliz. Você pode escolher brincar com essa vida. Então, no dia de hoje, como seria você fazer contato com a sua criança interior e lembrar, porque você já sabe tudo isso. Só requer lembrar. Lembra o que te move. Lembra o que faz você feliz. E tenha um dia muito divertido hoje. Brinque, a vida é uma brincadeira. Se você escolher esse ponto de vista, é claro. Então, bom dia para todos vocês.